Salve galera, eu sou o Fernando Kruger e esse é a Platinum Podcast. Aliás, o nosso 9º episódio. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo ele, que é o multicampeão do kart carioca, brasileiro e petropolitano. Eu estou falando de Gabriel Naide. Seja muito bem-vindo, Gabriel, à Platinum Podcast. E hoje nós vamos falar bastante sobre o kart nacional e sobre o kart carioca e principalmente o da sua região, o kart de Petrópolis. E a minha primeira pergunta que eu faço para você é: como surgiu esse seu desejo ou quem te inspirou a ser um kartista? Fala, Fernando, vamos lá. Eu comecei a andar de kart, o primeiro contato que eu tive com kart, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, né? Que meu pai gostava de correr também, né? Sempre gostou. E aí, acho que foi aqui no Rio, num kartódromo, né? Eu era muito pequeno, né? E eu comecei a correr, gostei, entendeu? E aí eu queria toda semana. Só que, meu pai falava, vamos devagar, né? Porque kart não é barato, né? Mais que seja um kart indoor, mas tem muitos anos, né? E eu comecei a ir com meu pai e tal. E eu, assim, com 8 anos eu tava correndo campeonato de kart indoor já participava de campeonato, entendeu? E já tomei gosto pela parada. Aquilo pra mim era, dava prazer, sabe? E você nunca teve, assim, a vontade de partir para as pistas? Decidiu ficar só no indoor? E a diferença de preço de um para o outro, ela é muito grande? Sim. Eu cheguei a correr quando, acho que o primeiro contato com kart sem ser no indoor, já era 125, né? Eu tinha acho que 10 anos de idade, né? Corria no Prêmio, que era ali no Via Parque, não existe mais essa pista, né? Uhum. E aí comecei a correr, a alugar os karts, né? Tinha um box lá que era do Dedé, da CRT, que ele tá até em Guapimirim, né? Pra mim é uma das equipes mais fortes que tem no kart carioca hoje. E, fiquei apaixonado, né? Você anda no kart de 6,5 HP, vai para uns 125 cilindradas, né? Uhum. O kart indoor, ele tem 6,5, então? Tem kartódromos com 9 HP, mas a maioria hoje em dia são 6,5. Mas não tem, assim, nenhum acima pode entrar no kart indoor? Algo acima de 9 HP? Pode. Guapimirim é 18 HP o kart indoor de lá. Volta Redonda, Guaratinguetá, que é São Paulo. Então é bem forte, então, os karts indoor hoje em dia, né? Sim. E existe algum tipo de mecânica ou então preparação que você possa fazer nesses karts? No indoor, não. No indoor, entendeu? É tudo por conta do kartódromo, né? Você vai pagar o aluguel, né? Uhum. E aí, por isso que às vezes tem diferença mais no indoor do que no profissional. Porque é um kart, né? O kart é liberado para qualquer pessoa que chegar lá e pagar. Então você pode pegar às vezes um kart com mais motor que o outro às vezes de chão é melhor, porque o chassi não está tão empenado, pneu, né? Melhor também. Então, assim, isso é muito relativo. A gente fala que às vezes no kart indoor você ganha corrida no sorteio. Uhum. E você, por exemplo, assim, no kart indoor, o campeonato que existe dele é tão profissional quanto o kart de circuito aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Existe um número de entusiastas muito grandes no kart indoor? Sim. Muita gente prefere o kart indoor porque você às vezes acaba tendo mais oportunidade, né? Uhum. Vou te dar até um exemplo de um piloto, né? Que pra mim eu acho que é o melhor piloto de kart indoor no Brasil, assim, na categoria do peso dele, que é 110 quilos, é o Flavinho Costa. Uhum. Ele correu até o brasileiro agora, entendeu? Não pegou kart bons, mas já foi campeão já 3 vezes no brasileiro. Já correu mundial também, já. O cara é bom, entendeu? Ele pega um kart que não é tão bom, um kart mediano, faz o kart ficar bom. Acerto, né? O acerto final. É impressionante. O kart indoor, assim, basicamente, eu tive a chance já de brincar algumas vezes. E o que mais me despertou a atenção é que geralmente o kart indoor corre nessas garagens de shopping, né? E o piso é muito liso. Então você acaba derrapando. Eu senti que o kart derrapa mais num kart indoor do que num kart de circuito. Obviamente que eu saí bem cansado do kart de circuito. Aliás, eu fui até para Volta Redonda, tem mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, que eu fui brincar lá um pouquinho no kart, e eu não conseguia nem me levantar depois do kart, de tanta dor que eu estava sentindo. No kart indoor eu também sinto isso, só que a diferença que eu achei
que o próprio kart indoor, e eu sempre faço esse tipo de comparação, o kart indoor, para mim, no caso, seria a Fórmula E, que só corre naquelas pistas bem pequenininhas. Bem limitadas. Né, e bem apertadas. E tem o kart de circuito, que é mais a Fórmula 1 ou a Fórmula Indy, que corre mais em circuitos abertos, né? Mas, por exemplo, existe federação de kart indoor ou é uma federação única para os kartistas? Não, indoor não tem federação, só para o kartismo profissional mesmo, né? Né? Mas ele é reconhecido, como no Rio de kart Janeiro. profissional? Sim, no kart indoor. No Rio de Janeiro, Perfeito. Tem até campeonato. Tem campeonatos, né? Torneios. Geralmente esses campeonatos aqui no Rio, de kart indoor, ele acontece em quais locais? Em quais pistas? A gente hoje no Rio, a gente tá com pouca pista, né? Hoje a gente tem o Metacart, né? Que é aqui na Barra, né? Que, aliás, você foi até campeão. Fui campeão do Endurance, né? Que vai ter até agora a segunda etapa, né? Dia 24, terça-feira, eu vou participar. É dupla, no caso, né? Sim. É Endurance. É 1h20 de corrida. E tem o Metacart, que pra mim hoje é o melhor kart, assim, em questão de qualidade. Os karts são muito novos, entendeu? O Márcio e o Bruno estão de parabéns, fizeram um investimento muito alto. E eles ficam aonde, o Metacart? O Metacart fica no Shopping Metropolitano, né? Eu vou lá. Pode ter certeza que eu vou lá. Pode ter certeza que eu vou lá. Galera lá, muita gente boa, né? O Bruno e o Márcio, né? Tô sempre em contato com eles, ajudo eles nos eventos, às vezes, da organização. E tem muito campeonato lá, então, também? Tem. Nessa pista tem muito campeonato? Tem muito campeonato. E é uma pista nova, né? Porque eles inauguraram ano passado. Muito então, bom saber. tá tudo cheirando a novo, sabe? Comprou tudo motor Honda, chassi, tudo direitinho, sabe? Porque eu sou tijucano, né? E na Tijuca, próximo da minha casa, tinha uma pista de kart que ficava no Mercado Extra. Crocovilho. Acho que era, que ficava na rua José Higino, no eixo da José Higino. Sim. E eles fizeram uma curva que eles batizaram na época de curva Reginaldo Leme, que eu carinhosamente chamava de carrossel. Por que o carrossel? Por conta daquela curva de Nürburgring, que é a famosa curva de Nürburgring que você literalmente deita de lado, como se você estivesse andando de moto. E eles conseguiram fazer essa pista, essa curva. Só que eu nunca mais ouvi falar deles, eu não sei se eles continuam ou se eles têm autonomia para ter que receber campeonato. Era uma pista muito boa, diga-se de passagem. Extra Maracanã, né? Isso. Na verdade, agora acho que é açaí, né? Não é mais extra. E aí eles tiveram que fechar o kart, né? Por causa de estrutura lá, porque o açaí é atacadista, né? Então mudou a estrutura do mercado, né? E aí eles estavam para voltar, só que não sei se volta esse ano, talvez ano que vem. Mas é uma ótima pista também, Crocovilho. Também tinha a pista do Via Parque, do shopping. Essa que eu comecei, era o Castilho. Norte Shop, tinha Norte Shop, Top Kart. Top Kart. Mas também tinha uma no Via, acho que era o Via Parque. Via Parque era o prêmio, que era aberta a pista, né? Sim. Eu comecei correndo lá. Ó. Eu já corri, eu já brinquei em algumas pistas, eu já brinquei em São Paulo, em São José do Rio Preto. Mas era uma pista muito pequenininha, era aberto, mas era uma pista bem pequenininha e não era kart muito potente, não. Mas eu me lembro muito dessa pista do Via Parque, eu me lembro muito da pista da Tijuca. Aquela ali que eu brinquei muito, cara, brinquei demais. Quintal de casa também, né? Você morava na Tijuca? Sim, eu ia a pé pra lá, brincar. Mas eu não dei continuidade porque, como muitos meninos que tem por aí, o kart é muito caro. E não o kart indoor. O kart indoor é caro, mas não é igual ao kart de circuito, que eu tentei ser piloto, na verdade. Eu tinha 7 anos de idade quando eu liguei para uma escola de kart. E eles falaram assim, você só pode entrar aqui com 8 anos. Aí eu falei, cara, então tem que esperar mais um ano. Quando chegou com 8 anos, quando meus pais foram fazer a parte orçamentária para saber o que eles iriam investir, sem chance. Então, aí eu acabei não conseguindo realizar o meu sonho maior mesmo, que era ser piloto de competição por conta do Ayrton Senna, obviamente. Mas eu tô vendo mais alguns troféus seus aqui. Depois do Metacart, que eu tô vendo, do indoor,
você também foi campeão da BV. Me fala um pouquinho desse campeonato e me fala um pouquinho dessa pista deles. Na verdade, o BV não é um kartódromo, é um grupo, né, de campeonato, né? Que, se eu não me engano, é o grupo mais antigo hoje no Rio de Janeiro, de competições de indoor, né? Esse grupo, se eu não me engano, tem 25 anos, né? Caramba. 25, é muito... Deve ser um dos mais old school que tem aqui no Rio de Janeiro. BV. E aqui você foi campeão com eles. Categoria médio, né? Que é até 85 quilos, né? O peso mínimo. Sim. E também tem o Unakart, União Nacional de Kart. Eles ficam aonde? Na verdade, esse troféu eu ganhei num torneio que teve agora mês passado. Foi aniversário de um amigo nosso, que é o Odo, né? Que ele é um cara muito conhecido no kartismo, né, brasileiro. Ele chegou até a ser proprietário dessa pista do Via Park, né? Depois no final. E ele é piloto profissional, né? E ele fez um aniversário lá em Guadalupe, né? No kartódromo Adrenalina, né? E aí foi um torneio que você tinha uma etapa classificatória, entendeu? E aí uma final para quem passava. E eu consegui ganhar a classificatória, entendeu? Ganhei, virei até o recorde da pista nesse dia e depois fui pra final e ganhei a final também, ganhei as duas. E você ganhou na final até 80 quilos? Não, ali eu corri com 95, eu corri com 15 quilos de lastro, 95 quilos. Ah, você correu contra os outros? Pra ficar... Então se você fosse correr contra mim, então tu vai ter que botar um lastro no kart. Eu corri com 15, eu pesei 80 com meu capacete, com meu equipamento, botei 15 quilos de lastro. E isso faz muita diferença, por exemplo, você sente quando você está sem o lastro, você vai fazer uma curva com o kart, você sente o kart mais leve, você acha que quando você coloca um pouco mais de lastro, te atrapalha ou te dá benefícios? Eu prefiro correr sem lastro, porque você tem muito mais retomada, né? Agora, se o cara for muito leve, tem um amigo meu que corre no Petropolitano, no campeonato, né? O Álvaro, que ele é um ótimo piloto, só que ele pesa 60 quilos. E então, o kart dele sai muito, entendeu? Qualquer curva que ele já entra, ele já sai saindo de traseiro, espalha, e o kart fica bobo, né? Sim. Fica espalhando. Mas na reta ele deve ser um foguete. Um foguete, mas ele corre com lastro, lá ele corre com 80 quilos, assim, com o meu peso, né? Fica com o meu peso, e ele anda bem do mesmo jeito, ele é um ótimo piloto. E você estava até me falando de um amigo seu, se eu não me engano é de Petrópolis também, que ele também iria vir com você, Sim. Mas ele acabou tendo alguns desafios lá em Petrópolis. Então você estava até me falando de que ele tem um forte engajamento dentro do kart, e você poderia também falar um pouquinho dele, até para as pessoas aqui da Platinum Podcast saber quem é ele, porque eu tenho pessoas também do mundo automotivo que também tem algum tipo de especialidade, né? Tem até um colega meu que ele brinca, inclusive, até no meia milha full power, ele tem uma Audi e que é toda adaptada, e ele corre até no meia milha full power, ele participa de alguns eventos, e o nome do canal dele eu esqueci, mas é Duas Rodas, porque ele é cadeirante, né? Mas depois, na próxima semana, eu vou estar colocando o link dele aqui abaixo do canal dele. E ele, sabe, também tem um forte engajamento. E você tinha me falado desse rapaz, né, o Douglas. E você poderia falar um pouco da importância dele pro kart, como que você conheceu o Douglas, porque você falou com tanto carinho dele. Sim, eu acho que seria bastante interessante você falar um pouquinho. Então, Fernando, o Douglas, ele é um campeão já, né? Porque ele é o primeiro piloto no Brasil, né? Em atividade, né? Nunca existiu nenhum piloto com paralisia cerebral. Ele é o primeiro, entendeu? Não existe. Ele foi o primeiro, é algo inédito, né? Ele tem uma garra, entendeu? O cara é muito, sabe? Muito esforçado, sabe? E ele começou lá no kart indoor Petrópolis, né? E hoje ele já tá almejando coisas, sabe? Tá correndo em São Paulo, pensa até em correr a Copa HB20. Pra ter uma noção. Ele tá querendo migrar do kart já pra turismo. Turismo, né? E assim, eu torço muito por ele, sabe? E você já pensou algum dia migrar do kart para alguma outra categoria? Turismo, Fórmula? Turismo também, Fórmula também. Turismo. Investimento, né, Fernando? Patrocínio, né? Até de repente alguém me patrocinar aí, cara, eu vou ficar muito feliz um dia. Mas infelizmente aqui no Rio
turismo e Fórmula, acho que o Estado vai ficar te devendo. Sim. Porque a gente não tem mais escolas aqui. Uhum. Né? A nossa pista já não existe mais. Né? Aliás, foi até dito, na época que foi se destruído o autódromo, foi-se falado no projeto inicial de que eles só iriam destruir o autódromo quando tivesse já montado o autódromo que seria em Deodoro. Ou seja, não tem nenhum nem outro. Então, ou seja, o automobilismo do Rio de Janeiro em si, ele ficou muito carente. Eu acho engraçado, né, porque justamente critica-se tanto as pessoas do meio automotivo, critica-se tanto os grandes gearheads, e sempre pede-se, claro, e tem que se pedir mesmo, para não acelerar na rua, para não acelerar nas grandes avenidas. Mas aí é essa pergunta que eu faço: o que o Estado faz pelo automobilismo carioca? O que o Estado faz pelo piloto do Rio de Janeiro? Nada. Nada. Porque, ou seja, nós temos pessoas aqui que têm um grande potencial e o Estado não faz absolutamente nada. A gente tem, assim, uma pista que recentemente fizeram uma corrida, tem mais ou menos uns 2 anos, fizeram uma corrida de Stock Car no aeroporto. Ou seja, sabe, são certas coisas que não, sabe... Não dá para entender, né? Não dá para entender muito. Por exemplo, kartista do Rio de Janeiro, poucos. Existem muitos no Rio que tem grande potencial no Rio, mas baixíssimo apoio para correr nacionalmente e internacionalmente. Isso é uma das coisas que eu fico mais chateado. Sim. Pilotos de turismo, de Fórmula, nós temos vários aqui, com grande potencial também. Não tem apoio nenhum, falta tudo para ele. Nem pista para ele poder treinar ele tem. Nem Que pista que ele tem para ter que treinar? Ele vai treinar onde? Em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Paraná. E na casa dele, ele não tem uma pista? Ele não tem nada? Isso é um absurdo. Aí você tem drift. Só temos um piloto de drift hoje. Correndo profissionalmente, nós só temos um piloto de drift. Nós temos 17, 18 milhões de pessoas que moram no Rio de Janeiro. Um piloto de drift? Desculpa, cara. Pera lá. Pô, nós temos inúmeras pessoas que gostam de carro, que sonham em ser piloto, mas não tem uma escola, não tem nada. O kart é pouquíssimo divulgado, mas não é culpa do cara do kart, não. Não é culpa das pistas, não. Não é culpa do piloto, não. É culpa que falta apoio, cara. Acho que é o governo mesmo, né? É essa parte que eu realmente sinto falta, porque apoia-se tanta coisa aqui no Rio. Apoia-se futebol, apoia-se tanta outra coisa. Que futebol, então, eu nem falo mais nada. Futebol, que futebol, né? Aqui, né? Agora, quando você pega piloto brasileiro que já correu fora do Brasil, que tem títulos importantíssimos aqui fora, nós temos grandes kartistas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Nós temos muita gente aqui que poderia sair do Brasil, que poderia representar o nosso país. E aí, como é que faz? Sabe? Então assim, é muito complicado. Então eu acho bacana, claro, e tem que divulgar mesmo esses campeonatos, tem que divulgar mesmo os pilotos, e foi por isso que eu trouxe você. Justamente por quê? Porque você é um cara que tem potencial, é um tipo de pessoa que é íntegro pra caramba. Eu já conversei com você várias vezes no posto de gasolina, a gente se conheceu até no posto da BR lá do Recreio dos Bandeirantes, que você viu aquela minha Audi branca que você gostou pra caramba. Vermelha, não foi? Ah, não, desculpa, foi a vermelha. Vermelha. A vermelha. Tava até vendida já, né? Já tava até vendida no dia, isso. 150, né? Era 150 cavalos. Isso aí. 150. 150 porque eu amarrei ela, né? Mas se o próximo dono, que é o Antônio, que mora em Petrópolis... Mora em Petrópolis? Mora em Petrópolis. Que coincidência, né? Que mora em Petrópolis. O carro... Não, desculpa, ele mora em Teresópolis. Ah, é vizinho. Teresópolis, então, vizinho. Lá de Itaipava. Ele tá lá em Teresópolis, o carro. Eu já até falei pra ele, quando você desamarrar esse carro aqui, meu amigo, ele pula de 150 para 300, facinho. Só com mapa, né? Uma coisa... Algumas coisinhas ali que ele pode desamarrar, eu já contei pra ele, né? Ele vai conseguir pular aí para uns entre 250 a 300 cavalos ele fica.
Mas do kart nosso, poxa, sabe, eu quando olho essa falta de apoio, e não adianta ficar perturbando aquele gearhead que às vezes ele vai para algum local e fala, nossa, ele está em alta velocidade. Claro, ele está erradíssimo. Ele está erradíssimo. Agora, o que fazem por ele? Nada. Aí quando vai intervir na situação, é porque aqui, ainda bem, e isso é uma coisa que tem que ser falada, a polícia do Rio de Janeiro, pelo menos, está começando a intervir de uma forma correta. Não está chegando de uma forma truculenta, não está chegando de uma forma errada, nada disso. Está ensinando, pelo menos isso tem que aplaudir mesmo o Estado. Agora, em termos de retorno para o piloto, para as pistas, e quais pistas que a gente tem aqui? Nenhuma. Sabe? Então, ou seja, hoje em dia parece que o nosso automobilismo ele engatinha cada vez mais para um funeral cada vez mais inevitável. Mas você, como kartista do Rio de Janeiro, representando a cidade de Petrópolis, você tem alguma pretensão de migrar também para o Campeonato Brasileiro? E como que você espera participar de um campeonato bem maior do que o nosso? Fernando, teve até agora, mês passado, né, o Brasileiro de Kart, né, em São Paulo, na Granja Viana, de indoor, né. Eu até pensei em ir, né, e aí você tem corridas classificatórias, né, e tem a grande final por peso, né. Só que pra mim, assim, faltou grana, né, porque não é barato, né, é indoor, mas você vai de avião, então você vai de carro, vai gastar gasolina, você gasta no final de semana aí papo de 6 mil, né, pra correr um brasileiro de indoor, né, em São Paulo. Então, assim, não deu pra mim ir, só que eu tô pensando em disputar o Mundial ano que vem de indoor, que é aqui no Brasil, né? Ano passado, se eu não me engano, foi em Portugal. Portugal foi em 2021. Então agora me deu um branco. Mas esse ano que vem vai ser no Brasil, na Granja Viana. Então eu tô querendo correr esse Mundial. Tá se preparando. Se preparando financeiramente, né? Emocionalmente também, que eu sou muito ansioso. Então, você é um daqueles tipos de pessoa que quando vai ter algum evento, você, uma semana antes, você já sofre. Não, já sofro por ansiedade, assim. Quando tem corrida, assim, somos cara... dois. Por exemplo, às vezes eu tenho uma etapa que é semana que vem. Eu tenho um Endurance terça-feira no Metacart, né? Que inclusive a gente foi campeão na primeira etapa, né? Eu e meu parceiro Roberto Lopes, né? Que a gente vai correr junto de novo no dia 24, terça-feira. E hoje ainda é sexta, né? Final de semana, entendeu? Já tô pensando na terça já. Já quero treinar já. Tá. E os karts hoje, né? Eles hoje em dia são a combustão, né? Geralmente é gasolina que se usa. Sim. Né? Existe algum kart, algum campeonato nosso, seja ele indoor ou não, que usa-se etanol? Não. Não existe kart com etanol? Não. E existe algum kart elétrico? Existe, fora do Brasil, sim. Só fora do Brasil? No Brasil, que eu saiba, não tem nenhum kartódromo. Por enquanto não, né? É tudo combustão mesmo. Combustão. E isso deve durar, assim, perpetuar por um bom tempo, né? Tem um amigo que viaja sempre, né? Que ele trabalha viajando. E ele sempre, quando vai pra fora, ele corre, né? Só que ele fala que os karts são muito mais lentos, né? Não tem muita graça. O kart elétrico não tem muita graça. E não faz barulho também. Não faz barulho e não tem velocidade final, entendeu? Então ele fala... E é caro, tá? Deve ser bem mais caro que a combustão. Eu sei que ele me contou que foi esse ano, acho que por papo de 10 minutos é papo de mais de $50. E... É caro, tá? Não sei se posso estar equivocado, mas sim, é bem caro. Porque assim, a parte automotiva hoje mundial, por exemplo, a Audi, ela já está se fechando para o mundo a combustão e a Audi está entrando de cabeça no mundo elétrico, até como algumas outras montadoras. Tem a Toyota, por exemplo, que ela deu para trás e não quer mais saber desse projeto. Mas como o elétrico, que eu gosto, mas não gosto do elétrico, né? O elétrico, para mim, ele é uma incógnita, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não tem mão de obra. Então fica-se aqueles comerciais querendo empurrar carro elétrico pra gente, de qualquer maneira. Só que a gente não tem postos de recarga elétrica nem nada. Então, é um ou outro, né? É um ou outro. Acho que no Recreio tem um só, né?
Eu acho que no Recreio só tem um e na Barra acho que tem 2 ou 3. Eu sei que tem um no Barra Shopping que você não paga nada, é 0,800. E eu não sei como é que é no Vogue Square. Mas na entrada do estacionamento que você dá pro Bar do Zeca, eu sei que ali tem um posto de recarga. No Shopping Metropolitano, que tem o Metacast também, tem um amigo que tem o Volvo, ele carrega o carro lá no estacionamento. No estacionamento também, bacana. E qual que é a minha maior preocupação hoje? Será que os karts no futuro, igual os carros a combustão, estão cada vez mais indo para a UTI, até a marcha fúnebre deles, para a introdução dos carros elétricos? O kart elétrico também, ele vai ser o futuro do automobilismo e dos kartistas? Poxa, espero que não, né? Assim, eu acho que... Tem até a Fórmula E, né? Assim, eu sou apaixonado por Fórmula 1, né? Uhum. Tem a Fórmula E, né? Uhum. E é totalmente diferente, né, Fernando? É. Totalmente diferente. A Fórmula E eu não tenho muito contra, não. O que eu sou contra é o excesso de querer empurrar pela goela do brasileiro que o carro elétrico hoje é a maior solução do país, e não é verdade. Não é verdade. Porque eles passam informação que não é uma informação correta. Porque eles passam uma informação pela metade. Mas num todo eles não passam. Você vender carro, ok. Mas como é que você vai ter mecânico? E quando der algum tipo de problema? Manutenção, né? Aí eles vão dizer, mas aí é difícil de ter, é diferente de um carro a combustão. Mas isso não é mecânica, cara. Não é só uma questão de você sentir o carro ou então pelo barulho, até porque para mim barulho é relativo. Eu tenho um carro barulhento, eu tenho outro que é suave. Então às vezes quando eu vou passear, eu às vezes não quero passear com o meu carro barulhento. Às vezes eu já fui num encontro, eu já fui em algum local um pouco mais distante. Eu, por exemplo, vou fazer uma viagem agora com a minha noiva para Balneário Camboriú. Eu vou querer distância durante uns 2 meses de um carro barulhento, porque eu vou daqui até Balneário e eu vou ficar 14 horas dirigindo com um carro barulhento. 14 para ir, 14 para voltar. 28 horas, cara. Imagina um carro com downpipe, né? Com escape. Downpipe, com escape. Você vai ficar com dor de cabeça, né? Pô, quando lógico. chegar. E eu não sei como é que ela vai aguentar, cara. Mas ela disse que aguenta. Mas vamos ver. Então, assim, é complicado. E eu sei que o carro elétrico, ele tem essas coisas, ele tem essas vantagens. Eu sei que no mundo esportivo também já está sendo uma grande realidade. A Fórmula E, que o diga. Né? Já existem outras categorias também, inclusive nos Estados Unidos, seja até de turismo, que eles já estão começando a ter que implantar os carros elétricos. E eu fiquei aqui pensando, e eu passei a minha noite pensando, eu falei, poxa, eu faço questão de perguntar isso para o Gabriel, cara. Será que os motores a combustão no kart, eles vão morrer? Vai acabar? O nosso país vai ter que se adaptar aos karts elétricos também? É essa minha dúvida, é essa pergunta que eu faço. Porque realmente, se entrar o kart elétrico aqui, quem é que vai fazer manutenção? Quais pistas que esse carro pode correr? Ele pode correr um circuito aberto? Ele pode correr um indoor? Um outdoor, né? Também. Um outdoor? Então, ou seja... É essa a minha pergunta que eu faço, porque eu tenho algumas pessoas que me criticam bastante no meu canal sobre carro elétrico. E hoje é o 9º episódio que eu falo deles. E eles me adoram, porque depois vem sempre lá no meu privado, né? Minha mãe, então, é a mais homenageada por eles. Eles me adoram. Só que eu não falo isso em termos de perseguição, eu falo uma realidade. Né? Então a gente não tem mão de obra. E se já tá difícil pra gente, a gente já não tem pista, circuito, né? A gente tem assim, de kart a gente tem alguns circuitos aqui, outro ali, que ainda são old school, né? Tem aquela coisa bem antiga, e quem tá abrindo agora já vem com aquele pensamento mais antigo, daquele automobilismo mais antigo. Mas um autódromo nosso, a gente não tem. Né? Então assim, a gente já perdeu o autódromo, já perdeu um monte de coisa. Ainda vamos perder também um carro a combustão, vamos perder um kart a combustão, aí a gente já está indo já pulando já de precipício e sem paraquedas, infelizmente. Mas qual que foi aquele adversário seu
nesses campeonatos que você já ganhou, qual foi aquele adversário que mais te deu trabalho? Você tem alguma rivalidade com alguém? Você tem aquele piloto que você olha e fala, pô, esse daqui vai me dar trabalho, esse daqui me tira o sono. Como que é essa rivalidade? Como que você trabalha essa rivalidade com os outros competidores dentro de você? Então, vamos lá. No CPK, né, que é o Petropolitano, Campeonato Petropolitano de... Né? Uhum. CPK. É Campeonato Petropolitano de Kart, né? Uhum. Tem o Álvaro Miranda, né, que além de ser meu amigo, né, é um ótimo piloto, né? Esse que eu te falei que é mais leve, né? Corre com lastro. Então, assim, ele me dá muito trabalho, né? E ele bota a pilha, fala, Naid, vou te ganhar, entendeu? E a gente tá sempre disputando ali, cara, né, no qualify, entendeu? No corrido, entendeu? A gente nunca bota a diferença de um pro outro assim tão grande, né? E então, assim, o Álvaro é um cara que dá muito trabalho, e também o Vinícius Santos também, que é o atual campeão do CPK, dessa última edição. O Vinícius Santos, ele estava no processo de emagrecimento, né? Ele estava com 90 e poucos quilos, agora ele está quase meu peso, entendeu? Tá fazendo cardio direto, tá emagrecendo, e ele conseguiu bater 82 quilos. Então, assim, o cara tá dando trabalho, tá enjoado. E pilota muito, né? E eu conheci o Vinícius lá em Petrópolis, no kartódromo, né? Vamos botar aí, quase 15 anos atrás, né? Caramba. A gente era garotinho, né? Já cresceu junto, então? Sim. Já cresceu Hoje junto. o Vinícius tá casado, né? Só falta eu casar, só. Mas você na parte, assim, de quando você tá correndo, né? E quando você vai participar de uma competição, de um campeonato, você consegue mexer, assim, na suspensão do kart? Você pode deixá-la um pouco mais dura, um pouco mais mole, você pode mexer na cambagem dela, você pode deixá-la um pouco mais negativa, positiva, ou quando vem o kart, é um kart só, se vira, senta aqui e faz tempo. É assim que funciona os campeonatos? Kart indoor, você não pode mexer no kart, né? Você não pode mexer, só que eu procuro, às vezes, a calibragem do pneu não tá tão legal, entendeu? Às vezes tá muito baixa, né? Então eu sempre procuro sentir o kart, né, pra mexer na calibragem, aumentar. Porque às vezes o kart tem motor, mas de chão ele não é tão esperto, né? E uma coisa que eu uso também, assim, para dar um equilíbrio no meu kart, às vezes o kart está saindo um pouco de frente, eu gosto de jogar meu banco mais para frente, entendeu? Se o kart sai de traseiro, eu jogo meu banco mais para trás. Tem pessoas que falam que isso não faz diferença, para mim faz. Você joga o teu peso, né, atrás, mas apesar que atrás tem o motor do kart, né? Sim. E a parte, assim, de pneu que você estava falando, porque você provavelmente, quando você vê a calibragem, qual que é aquela calibragem ideal? Depende da pista, não tem... Não tem uma calibragem ideal? Não tem. Mas, assim, às vezes a pista tá um pouco suja, entendeu? Você vai ter que usar outra calibragem, tu pode ter poeira na pista, isso é muito relativo. Tá. Mas assim, geralmente na pista indoor, como ela é um pouco mais lisa, tecnicamente você precisa um pouco mais de borracha nele. Aí você pode abaixar um pouquinho aquela pressão, ou sentou no kart e vai. Na verdade, no indoor, assim, tem campeonato que você não pode mexer na calibragem, mas eu sempre, assim, se eu sentir que tá baixo, eu vou falar com o mecânico lá, vamos aumentar isso aí um pouquinho, 2 libras aí, que dá diferença às vezes. 2 libras você deixa de ganhar uma corrida, 2, 3 libras. Caramba. O kart não vai fazer curva, entendeu? Mas geralmente, se no kart indoor, quando você coloca um pouco mais de libra, né, você deixa o kart com o pneu mais duro. Vai ficar mais duro o carro. Mais duro. Então ele tecnicamente derrapa um pouquinho mais do que não iria segurar se fosse uma calibragem mais baixa. Até porque, e o próprio consumo também, salvo engano, quando você deixa uma calibragem mais baixa, é maior até do que uma calibragem mais alta. Mas quando você vai colocar um pouco mais de ar nos pneus, ou você vai tirar um pouco mais, essa diferença que você sente, que você diz que é muito visível, e eu sei que realmente eu sei que a gente não precisa ir muito longe. Num carro convencional, se você fizer isso, você já vê uma diferença, né? Num kart, então, que é puramente cadeira elétrica, com certeza você vai sentir algo muito mais. Só que em pistas mais fechadas, mais travadas, você gosta de usar mais a calibragem mais baixa ou um pouquinho mais alta? Como eu te falei, Fernando, é muito relativo, né? Por exemplo, lá em Petrópolis, né? A última etapa que teve do CPK,
o estacionamento tá em obra, né? Então cai muita poeira na pista, né? Então, assim, a pista mais suja, entendeu? Você já usa outra calibragem, entendeu? Você vai usar uma calibragem mais baixa. Vai te favorecer, entendeu? E eu sei que kart indoor, óbvio, se é indoor não tem chuva. Mas é kart que é outdoor, kart na chuva. Eu sei que existem pneus de pista molhada. Mas existem também aqueles pilotos mais raiz, como o Ayrton Senna dizia, que uma vez ele foi fazer uma prova na chuva, foi tão ruim que ele ficou tão chateado que ele pegou o kart, foi na pista dele privativa e começou a sentar mesmo a peia lá no carro e no kart, na chuva mesmo, com pneu slick, cara. Então assim, quando há uma chuva, você no meio da prova, não é chuva pesada, de chuva forte, é aquele chove mas não molha. Você tem a opção de parar para ter que trocar os pneus. A prova ela é interrompida para todos os pilotos trocarem de pneus. Como que iria funcionar se começa a chover um pouquinho no circuito e a prova ela é interrompida? É opcional do próprio piloto dele parar e trocar o pneu? Como que funciona mais ou menos isso? Não, no kart, se você começar uma prova, a pista seca, começar a chover, entendeu? Você não tem como trocar pneu, não é que nem na Fórmula 1, né? Você vai pro box, troca o pneu, você vai correr até o final, né? Você vai ter que dosar o pé, né? O carro vai sair mais, tá escorregando, né? Mas não tem troca. Não tem troca. Agora, não existe, agora existe pneus pra chuva, né? Mas aí... Mas assim, se começa a chover, a prova pode ser interrompida, até por segurança mesmo dos pilotos, para eles colocarem pneu de chuva, ou vai? Só se tiver chovendo muito, entendeu? Pode interromper a prova, entendeu? Mas caso assim, de muita água mesmo, né? De atrapalhar o piloto de enxergar, né? Bacana. E é ruim correr na chuva, porque assim, às vezes eu corri em Guapimirim esse ano, né? E a minha etapa era de noite, né? Então, pô, a viseira, você não enxerga nada, cara. De noite com chuva, né? E lá tem pouca iluminação. E também não pode abrir muito a viseira por conta de pedrinha. Se bater no olho, cega na hora. Não tem como. Cega na hora, eu sei como é que é. E eu tava correndo nessa etapa, minha viseira é um pouco escura, entendeu? Então eu fiquei desesperado. Falei, eu vou abandonar a corrida. Eu já tive um colega meu que eu conheci uma vez numa pista de kart. E ele me dizia o seguinte: quando a viseira dele começava a ter que embaçar, ele via os pontos de luz para ele entender que ali era uma curva. Então, quando ele via que o ponto de luz vinha do lado esquerdo, ele sabia que a curva era para a direita. Quando vinha o ponto de luz da direita, ele vai para a esquerda. Ele falava que embaçava mesmo. E ele às vezes abria, aí o cara falava assim: você tem que fechar a viseira, você vai ser punido, não sei o que. Aí ele abria um pouquinho e fechava para ver se conseguia desembaçar. São essas histórias de kart que eu adoro, inclusive, né? Eu gosto de correr na chuva, inclusive, assim. Eu me dou muito bem quando a pista tá molhada. Pista molhada? Eu gosto de correr na chuva. Só que, assim, pistas abertas que eu corro no meu campeonato de indoor é em Guapimirim e em Volta Redonda, né? A chuva ensina muito, né? E o Guapimirim é muito quente, né? Porque é baixado, então faz aquele calorão, né? De 40 graus, né? E aí pode vir uma pancada, pode vir uma chuva a qualquer momento. Assim, no verão. Sim. E já teve alguma prova ao qual você fez que você falou assim: nossa, essa pista aqui ela é difícil mesmo de correr, uma pista complicada? E eu não digo nem por questões assim climáticas, é pela dificuldade que a pista oferece. Qual foi aquela pista assim que você realmente vai correr e você fala: nossa, essa pista aqui ela vai me exigir mais fisicamente, mentalmente? Qual pista que você acha que é essa que oferece esse tipo de dificuldade? Uma pista que eu tinha muita dificuldade em ganhar a corrida, na verdade eu ganhei uma corrida só nessa pista, né? Em Volta Redonda, né? Cartódromo Internacional de Volta Redonda. E lá é quente pra caramba. E eu ganhei esse ano a minha primeira corrida no BV, no caso, né? No SIC, né? Que o SIC é no mesmo dia do BV. O SIC é um grupo também que eles fazem 2 etapas no mesmo dia. E aí eu tava em segundo, né? O líder do campeonato tava em primeiro, que é o Lucas De Luca, que é ótimo piloto. Foi campeão do BV esse ano já antecipadamente já. Parabéns aí pro Lucas. Só que no SIC, né, eu ganhei essa etapa, eu tava em segundo e o carro dele quebrou faltando 5 voltas. Ele tava disparado na minha frente. Devia estar uns 10 segundos na minha frente, o Lucas. Não tinha como ele perder essa corrida, o kart dele acho que soltou a corrente. Não, que pena. Quando eu vi assim, pô, fiquei feliz, né, fiquei triste, chateado, pô, coitado, né, mas eu vou ganhar a corrida, P1, né. E aí foi a primeira corrida que eu ganhei, pô,
assim, tive meu mérito, mas também tive sorte também, né? O carro do cara quebrou, senão não ganhava essa corrida, não ganharia. E nessas corridas são quantas baterias? Porque existem provas de automobilismo, por exemplo, a Fórmula 2, se eu não me engano, quem ganha, larga em oitavo na segunda bateria. E quem chega em oitavo, larga em primeiro. Inverte o grid, no caso. Inverte o grid. Sim. A Stock também tem isso, se eu não me engano, a Stock Car Brasil. No kart também tem isso, ou é uma bateria só e depois acabou? São duas baterias, inverte grid, não inverte grid, como é que é? Em campeonato não, no kart não. A gente faz isso lá em Petrópolis, a gente faz uma brincadeira quase toda quinta-feira, né? A galera de Petrópolis. E aí a gente faz 3 baterias de 10 minutos, né? Quem largou em P1, vai largar em P1, só que ele vai pegar o último kart, vai trocar de carro. O cara ficou em 10º, entendeu? Vai pegar o kart que estava em primeiro, não inverte o grid, inverte o kart, entendeu? E aí dá uma dinâmica na corrida, dá um equilíbrio, né? Mas mas já aconteceu também de inverter o grid também, sabe? E inverter pista? Vocês já correram numa mão e depois vocês voltaram na outra mão? Sentido horário, depois sentido horário. Sentido horário. Já. Isso também é bem legal. É bem legal. Isso é bem legal. Isso eu já vi já. Isso eu já participei já de uma pista que foi há muitos anos atrás, se não me engano, eu fui em São Paulo. E aí eles estavam brincando, tinha algumas pessoas também lá correndo na hora. E eles falaram assim, aí pessoal, vamos embora inverter a pista. Aí inverteu a pista, todo mundo se embananou, foi aquela coisa. Foi bem divertido. Mas e mundialmente, o kart brasileiro no mundo, que a minha maior preocupação hoje é a representatividade do Brasil no kart, não só aqui, como também no mundo. O kartismo hoje do Brasil, ele é muito temido? Eles realmente têm muito respeito pelo kartista brasileiro? Quando chega algum kartista lá do Brasil, até pela nossa história íntegra que nós temos no automobilismo mundial, que é uma das maiores histórias do planeta, e isso não é conversa de quem é patriota em excesso, não. Eu tô falando uma realidade. O Brasil é uma força impressionante no automobilismo mundial, né? Então, e o kart brasileiro hoje? Como que você, ao conversar com seus amigos, ao conversar com algumas pessoas de fora do Brasil, como que é essa visão deles a nós brasileiros do kart? Eu acho que assim, o kart no Brasil ele é muito respeitado, né? Tem pilotos aqui no Brasil, né, que chegaram até a correr fora já, né, mundial de indoor, né? Tem até vou te dar um exemplo, tem um piloto que ele tá correndo no Brasil, ele saiu do kart, né? Já não é, ele tá correndo na Porsche Cup, que é o Nicolas Costa, né? Migrou bem. E acho que tá na ponta, tá? Migrou bem. Porsche Cup, né, já é outra. Já é outro nível, já é outro patamar já. Mas lá fora, por exemplo, quando a gente vai investir no kart lá fora, pra gente ver se a gente... Porque geralmente é isso que acontece dos pilotos brasileiros. Eles estão no kart estadual, vão para o kart nacional, e do kart nacional eles vão para o kart internacional. Ou às vezes conseguem pular do kart nacional para um Fórmula. Para um Fórmula, exatamente. Para um Fórmula. E quando pula-se para um kart internacional e vai para um Fórmula, né? A diferença, até mesmo de qualidade de campeonato, qualidade de equipamento, de mecânica, ela é muito grande pra gente. O que eles têm lá fora é muito superior ao que nós temos aqui no Brasil. Fernando, eu acho assim que um cara, quando ele é piloto profissional aqui no Brasil, ele corre um brasileiro, entendeu? Dificilmente ele vai correr mundialmente no kart, né? Ele foi como você falou, ele vai para uma Fórmula, entendeu? Mas acho que é raro o cara, vou ser piloto de kart nos Estados Unidos, assim, o cara não tem essa intenção. Ele já, geralmente o pessoal que tá correndo de kart aqui, ele já quer migrar para alguma outra. E geralmente é Fórmula. Eu vi muito pouco piloto de kart indo para turismo, sem antes passar por um Fórmula. Mas vai para um Fórmula mesmo. E se eu não me engano, tem até algumas categorias aqui no Brasil, tem até uma Fórmula aqui, que eu acho bem interessante, que é a Fórmula V,
também, ela é muito interessante, que geralmente é o pessoal que sai do kart e vai para Fórmula. Eu acho isso maravilhoso. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, aquele bate-bola que a gente faz, aquela curva, e aí eu vou fazer a pergunta e você já, de bate-pronto, você já me fala um nome ou alguma coisa, tá? Qual que é o seu piloto favorito? No kart, na Fórmula 1? Qualquer um. Piloto. Sim, meu piloto de Fórmula 1, piloto de Fórmula 1 no caso, assim, poxa, hoje, assim, eu sou fã do Senna, né, claro, assim, né, apesar que quando ele morreu eu tinha 4 anos, né, nasci em 90, mas assisto as corridas no YouTube, né, sempre gostei de assistir, mas assim, hoje, o piloto, assim, que eu torço hoje é o Verstappen. É o Verstappen? Que tá, assim... E por que o Max Verstappen? O que ele tem, assim, que prende a sua atenção? Eu acho que ele, assim, ele é muito constante, né? Você vê que ele... Tá difícil ele perder uma corrida, né? Tá com o carro também na mão, né? Que a Red Bull tá voando hoje em dia. Mas aí que tá, a pessoa fala, o cara tem o melhor carro da Fórmula 1, mas tem o parceiro dele de equipe, né? O Sérgio. O Sérgio Pérez, né? Isso. E o Sérgio Pérez não acompanha o Verstappen, né? Segundo piloto. Segundo piloto. E o que o kart representa na sua vida? O kart pra mim é uma terapia. Uma terapia, assim, me faz bem, sabe? Poxa, se eu ficar sem andar de kart, eu fico, chateado. Fico estressado. Pra mim, me deixa calmo, me deixa feliz, sabe? Não tem como resumir o kart pra mim, sabe? Sim. Você tinha me comentado que você é muito ansioso quando você vai fazer alguma coisa, você fica às vezes até um pouco nervoso. Dentro do kart, você sente que você fica calmo, cara? Porque depois eu vou te contar uma experiência. Mas quando você senta num kart e você está em alta velocidade, você sente que o teu corpo meio que desprende de você, você não... Parece que você não tem nenhum problema na vida. Fernando, assim, eu sou ansioso, né, no geral, em tudo que eu faço, né? Se eu vou viajar, entendeu? Eu já fico com essa viagem na minha cabeça já 2 meses antes da viagem chegar. Se eu tenho uma corrida daqui a 1 mês, mesma coisa, né? E assim, vai chegando mais próximo, né? Você vai ficando mais ansioso, né? Mas quando você corre, você não sente essa ansiedade? Ela some? Na hora eu não sinto, mas aí vem um pouco de nervosismo às vezes. Assim, como eu sou muito ansioso, eu já perdi corrida já por causa de ansiedade, assim, tipo de foco. De eu estar na frente, entendeu? E aí, o cara me tocar e eu já perder a cabeça, levantar a mão, reclamar. Você quando levanta a mão, você já perde já 1 segundo já, né, com o carro. Tá, então assim, basicamente você está me dizendo que quando você tem um foco, né, basicamente você não sente aquela pressão que você estava sentindo fora do kart. Mas quando alguém te chama a atenção para alguma coisa, você momentaneamente, você tem alguns segundos que você perde o foco e ali já te incomoda e você já fica ansioso de novo. E para voltar a ter esse foco que você começou, é um pouco mais difícil. Basicamente isso. Sim. Vou te dar um exemplo. No último CPK que teve, que eu fui campeão 20 pontos em cima do segundo lugar, que é o Daniel Marques, né? Em terceiro, o Vinícius Santos, que eu até cheguei a mencionar o nome dele, né? Que eu conheci há muito tempo, tá? Um ótimo piloto, que emagreceu. Eu botei 20 pontos em cima do Daniel e botei 23 pontos em cima do Vinícius, que é o terceiro colocado, sabe? Pra mim foi um campeonato maravilhoso. Foram 5 etapas, eu ganhei 4 e a outra eu fiquei em P2, né? Aí teve essa última edição, eu ganhei uma corrida só, fui desclassificado 2 vezes. Por quê? Nervosismo, estresse. E perdi o campeonato, cara. Fiz a pole em 3 corridas das 5, entendeu? Larguei na frente, só que perdi a cabeça na corrida, entendeu? Perdeu o foco, perdeu a corrida. Perdi o foco, perdi a corrida. Por que eu tô te perguntando isso? Eu quando fico muito estressado, o que mais me desestressa, por incrível que pareça, ou eu estar trabalhando na Uber, quando eu estou dirigindo, e geralmente passageiro, quando conversa comigo, eu erro rua, mesmo com GPS na minha frente. Às vezes eu tô num sinal, às vezes o sinal tá fechado, eu passo, conversando com o próprio passageiro. Quando ele fica em silêncio,
é impressionante, eu não erro nada. Eu não erro absolutamente nada. Por exemplo, quando eu sento na minha Audi e eu vou andar com ela, por incrível que pareça, parece que o mundo ele não existe para mim ali. Eu tô na minha Audi, tô concentrado, parece que eu não tenho um problema. Às vezes eu fico triste com alguma situação. Eu, por exemplo, vou estar noivando amanhã. Amanhã? Amanhã eu... Parabéns aí pra você, amanhã eu tô noivando. Então, assim, provavelmente hoje eu vou pegar o carro e vou ficar andando por aí vagamente. E é provável que eu faça Uber só para ganhar um dinheiro, só para não perder muito dinheiro de combustível. Vai dar uma volta na Audi também, né? Sexta-feira tem que dar A minha Audi, ela tá parada. Tá parada. E aí eu tive um pequeno probleminha de trocador de calor. E aí o meu mecânico já tá resolvendo, semana que vem ele tá me entregando. Mas aí, assim, o que eu tava só vendo você falar, eu falei, bom, eu vou puxar dele de tudo o que acontece comigo. E realmente é o que acontece, é impressionante, cara. Eu fico ansioso, por exemplo, pra cá. Esse é o 9º episódio que eu faço de podcast. É o 9º. Um dia antes, toda quinta-feira, à noite, eu não consigo dormir. Eu fico ansioso para vir para cá. De ontem para hoje, foi um dos dias que eu menos dormi. Acho que eu dormi 3 horas. Eu fui dormir e era, sei lá, tipo 5 da manhã. Para ter que levantar às 8 para eu poder ver as minhas empadas, para eu trabalhar um pouquinho. Fechei a loja, vim para cá. Mas já vim como? Ansioso, cara. Até eu fiquei ansioso também, Fernando. Sim, eu fico muito ansioso. Então, para mim, o carro e falar sobre automóvel e viver isso, parece que me acalma de um jeito que é impressionante. E o kart, para mim, eu já andei de kart várias vezes, cara. Eu já fui pra academia, já fiz arte marcial, já fiz tudo. Claro que ajuda pra caramba. A academia é importante, sim, até para um trabalho mental mesmo. Muita gente acha que ele quer fazer academia para ele ficar forte, para ter um corpo. Nada disso, isso é pura balela, cara. Quando você vai pra academia, você tá trabalhando a tua saúde, não é só o teu físico para você aparecer bonito indo lá na Olegário Maciel, não, cara. É quando você você precisa ter a tua saúde em dia, cara. Claro. Então, assim, mesmo a academia para mim não funciona. Só funciona quando eu tô atrás de um volante, quando eu venho para o podcast. Uma vez, quando estava chegando nesse estúdio aqui, estava conversando com o Marcelo e eu disse para ele o seguinte, você sabia que eu sou muito envergonhado? E ele falou assim, não parece. Eu falei assim, mas eu sou. Então, assim, quando eu começo a falar, acabou. Para mim, eu fico calmo. Depois daqui, quando a minha ficha cai, cara, meu ombro fica pesadaço. Eu sou muito tímido, assim. Sempre fui tímido desde a época do colégio. Quando eu fazia faculdade, ter que ir na frente apresentar trabalho, pra mim era uma guerra. Sim. Sempre fui muito tímido, assim. Melhorei bastante, mas continuo sendo um pouco. E geralmente, assim, pessoas mais acanhadas, e é uma coisa curiosa, né? Porque você é multicampeão. E pessoas tímidas, às vezes, num colégio, ou que tem dificuldade de se expressar, e chega num kart e é um monstro, sabe? Tipo, é uma coisa que eu acho muito interessante. Algum dia eu vou até trazer uma psicóloga pra cá e eu quero justamente perguntar isso pra ela, né? Porque é uma coisa que eu acho muito interessante. Tem gente que vai pra trás é uma pessoa calmíssima, mas vai pra trás de um volante, fica agressivo, começa a costurar todo mundo. Aí você pega alguém que é piloto, que às vezes é tímido, é ansioso, tem alguma coisa assim meio que de diferente nele, de especialidade dele. Ele chega num kart, ele fica calmo. É um monstro. Passa todo mundo, sabe, bota por fora, bota por dentro, passa, sabe, dá X, mas ele faz um horror. Então é isso que eu acho muito. Eu tava vendo você falar, eu falei, nossa, eu tô me vendo nele, cara. Só não sou campeão. Mas eu tava me vendo nele. Enfim, já estamos nos aproximando já. Como eu disse pra você, passa rápido. Passa muito rápido. E eu vou deixar você a sua mensagem final. Você até tinha me falado que você queria divulgar algumas pistas, falar de algumas pessoas. Vou deixar você falar à vontade. Depois eu vou deixar a minha mensagem final e eu vou estar encerrando o programa. Mas antes de você deixar a sua mensagem final e você fazer a sua divulgação,
qual que é o recado que um campeão como você pode dar para aquele garoto de 7, 8 anos de idade que está te vendo e está falando, nossa, eu quero ser como ele. Qual o recado que você dá para ele que quer iniciar num kart? O que você falaria para esse menino? Eu acho que tem que ter muita garra, sabe? Determinação, né? Porque não é fácil, né? Assim, poxa, teve etapas assim que eu treinei na mesma pista 10 vezes, cara. Eu ia, pô, segunda, terça, quarta, aí meus amigos ficavam me zoando. Pô, cara, você tá perdendo, gastando dinheiro, entendeu? Poxa, mas eu ia todo dia lá, Fernando. Ia de noite lá, saía do trabalho, entendeu? Aí, pô, ia pro cartódromo, treinava, entendeu? Chegava na hora lá, cara, eu fazia a minha parte, pegava um kart bom, né? E ganhava. Então, assim, você tem que ter determinação, você tem que ter foco, né? Você não pode desistir, entendeu? Às vezes não dá certo na primeira vez, você tenta a segunda, a terceira, entendeu? Mas uma hora vai dar certo. Com certeza. Se você tiver determinação, tiver vontade de vencer, né? E isso é o mais importante, você não desistir, né? Perfeito. Tudo que é fácil, entendeu? Vai fácil, entendeu? Então é um processo, né? Sabe? Perfeito. E você também queria fazer uma divulgação, vou deixar você também dar o seu recado final aí pra galera. Eu queria, eu até falei com o Vinícius, né, que é o proprietário do Kartindó Petrópolis, né, a gente vai sortear uma bateria, né, pra galera que estiver assistindo aqui o podcast, né, assim que for postado, a gente vai criar um post lá no Instagram do kart, né, e aí vai ter um sorteio de uma bateria de meia hora. Vamos ver se a gente consegue marcar um dia, eu tenho alguns amigos meus que eu quero ver se eu levo pra lá pra Petrópolis, a gente faz uma corrida aí lá. Tá todo mundo convidado aí pra Aí você conhecer, corre né? com a gente lá. A gente faz uma brincadeira lá, faz um endurance lá, faz um churrasco. Tá todo mundo convidado. Se você me deixar largar na frente, eu juro que eu te boto pra fora da pista, cara. Que eu sei que tu vai me passar com muita facilidade, então eu vou ter que dificultar, eu vou te botar pra fora da pista. É o único jeito que eu tenho de ter que segurar você, cara, porque não vai dar não. Ainda mais eu, 41 anos nas costas, complicado. E qual que é o teu recado final aí pra galera? Isso aí, Fernando. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, entendeu? Primeiro podcast que eu participo, assim, né? Ainda mais sendo de kart, né? Que é minha paixão, né? Então, fico muito feliz em poder participar, entendeu? Te desejo sucesso nos próximos episódios, né? E eu tô acompanhando, eu sempre acompanho lá no Instagram, lá, entendeu? Né? Um pouquinho do teu trabalho, acho muito legal, né? E fico muito feliz em ter participado, né? Bom, eu que agradeço. Muito bom. E, bom, como todo programa que eu faço, eu sempre dou mensagem final a todos. E esse programa não poderia ser diferente. Vai a todos os kartistas que tem aqui no Rio de Janeiro, que tem em Petrópolis, tem no Brasil, né? O automobilismo nacional, ele é muito forte, ele tem que ser muito respeitado. E o Brasil não se resume em mulher, samba e futebol, né? O Brasil é muito grande para ter que se resumir nesses 3 assuntos. E nós temos grandes pilotos, nós temos grandes profissionais, nós temos grandes pistas aqui no Brasil que precisam ser divulgadas, que precisam ser enaltecidas, porque às vezes aquele menino que você não dá nada por ele tem um sonho e ele diz que algum dia ele vai conseguir chegar lá, é importante dar essa moral para ele. É claro que ele tem que fazer por onde, é claro que ele tem que mostrar a sua capacidade. Patrocínio não é assim, vem e vai com uma velocidade muito grande. Quem patrocina quer resultado, ele é investidor, mas vale muito a pena, sim, abraçar desde o berço aquelas pessoas que estão começando no kart, aquelas pessoas que sejam crianças ou até adultos. Existem adultos hoje que estão no kart, que estão investindo no kart. Por que não investir nesse adulto? Será que ele morreu? Será que ele não tem um futuro pela frente? Calma lá, cara. Entendeu? Não é bem assim. Então esse meu programa vai para todos os kartistas, tanto do Rio de Janeiro, de Petrópolis e também do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Hoje eu estou sendo bem pontual mesmo, ainda bem. Acho que é uma das poucas vezes que eu consegui ser pontual, porque eu falo pra caramba. O pessoal já me compararam até com o Faustão uma vez. Pô, você fala pra caramba, cara. Pô, deixa os outros falar. Você é chato. Mas, gente, é normal. Podcast é isso, é bate-papo. E a gente vai estar se vendo na próxima semana. Esse programa, o 9º episódio,
ele vai subir na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Abraço!